Olá a todos e todas. O Brasil está prestes a sediar a COP30 em Belém, um momento histórico para o país e para o setor produtivo. Nunca se falou tanto na transição energética, na descarbonização e principalmente na inovação industrial como agora. E essa é justamente a proposta da série UI Brasil Podcast para a COP30, da natureza para o negócio. Entender como ciência, empresas, políticas públicas se unem para transformar esses compromissos climáticos em resultados concretos. Dentro dessa agenda, a UI acaba de inaugurar a UI House em Belém, um espaço sem precedentes, um espaço multissetorial de cocriação e legado que vai reunir líderes empresariais, governos, especialistas para um debate de altíssimo nível durante a COP30 em torno de 5 prioridades: infraestrutura sustentável, cidades, capital natural, economia circular e cadeias de suprimento sustentáveis. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Luciano Alves, meu amigo, CEO da CBA, uma empresa que há 70 anos atua de forma integrada na cadeia do alumínio, da mineração até a reciclagem, e é referência em produção de alumínio de baixo carbono, o que é fundamental para a transição energética. Hoje a gente vai entender um pouquinho como é que o alumínio brasileiro pode ser um pilar da economia verde e quais lições a indústria tem para oferecer de hoje, daqui para diante. Bom, Luciano, prazer ter você aqui com a gente. Mais uma vez, agradecer o Grupo Votorantim, que é um dos principais parceiros na UI House, essa ideia de colaboração cross-setores, onde a gente deve mostrar tudo o que acontece de melhor e ter cases que inspirem outras empresas a fazerem igual. Bom, começar esse nosso bate-papo aqui. A COP30, ela tem tudo para ser um marco para o Brasil, né? Na sua visão, qual que é o papel do setor privado para transformar os compromissos climáticos em resultados efetivos? E principalmente, Luciano, como é que as empresas podem ser o agente dessa implementação, desse processo de ação? Legal. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você, Ricardo. Um prazer para a gente falar bastante sobre esse tema e que para nós é algo muito importante, até faz parte da nossa estratégia, né? Mas respondendo a tua pergunta, acho que antes de falar da nossa função talvez do mercado privado, né, das empresas, eu acho que todo mundo aqui tem uma parcela de responsabilidade, né? Então, nós, cidadãos e a sociedade em geral, com as cobranças e a demanda e tudo que a gente quer para um futuro melhor, mais sustentável para o mundo, então acho que isso vai vir, isso já está vindo, mas deve vir até com mais força para o futuro. Governos e entidades públicas na promulgação de leis, na definição de critérios ou de forma de se trabalhar, então acho que é importante a gente contar com isso. Um exemplo que a gente pode depois debater em mais detalhes é o mercado de carbono no Brasil, que tem aqui e também tem outros lugares do mundo. E por fim, claro, as empresas do setor privado, que eu acho que no nosso caso são de fato os grandes agentes da transformação. É através das empresas que você vai ver os grandes investimentos, as mudanças de tecnologia e de fato onde você vai conseguir concretizar as ações na prática daquilo que a gente tem para a transformação, seja da descarbonização ou toda a mudança da matriz energética no mundo, né? Então, especificamente no nosso caso de alumínio, mas que eu acho que a gente pode traduzir isso para outros setores, como é que a gente consegue conciliar uma estratégia de crescimento, de geração de valor com impacto positivo e com sustentabilidade junto? A gente tem na CBA já há algum tempo que a gente tem uma estratégia de longo prazo, especificamente, não só para a empresa, mas especificamente para a temática ESG como um todo, né? Então, objetivos, a gente tem ali 33 objetivos até 2030 e ambições, obviamente, até 2050. Tudo isso, de alguma maneira, se traduz em ações de curto, médio e longo prazo que a empresa vai desenvolvendo e, vamos dizer, obrigações ou diria que objetivos que a gente tem de curtíssimo prazo para atender essas metas. E acho que aqui, pelo menos no caso específico do alumínio, o que a gente vê é uma transformação muito grande da indústria. Então, primeiro por talvez uma necessidade da indústria de se descarbonizar, então você vê uma mudança da indústria menos focada em crescimento de volume, que também tem crescimento de volume, mas um crescimento talvez mais organizado, mais responsável, e tem muito mais investimento, por exemplo, na mudança da matriz energética para você reduzir a pegada de carbono através de mais energia renovável, de você investir em tecnologias para redução vamos dizer, da sua pegada de carbono, ou você integrar mais na cadeia. A CBA já é uma empresa 100% integrada na cadeia, né? A gente tem uma vantagem muito grande frente aos nossos concorrentes nesse mercado,
que às vezes estão isolados em cada etapa da cadeia. Nós estamos na cadeia como um todo. Mas por que fazer isso, né? Ao fazer isso, você controla melhor os seus custos. Um primeiro objetivo fundamental é de você ter custos mais controlados, mas mais do que isso, você também controla o seu impacto ambiental e suas emissões ao longo da cadeia, né? Então, o que para muitos é escopo 3, para quem está integrado como nós, acaba sendo até escopo 1, escopo 2. Então, de certa maneira, ajuda vamos dizer, na maneira de você trabalhar em ações para reduzir o impacto da sua operação. Então, mas voltando para a tua pergunta, o que eu acho que o setor privado ele é fundamental. É dali que a gente, é claro que a gente precisa da contribuição de todos os agentes, mas é através das empresas que você vai ter os investimentos, que você vai ter os incentivos e que, claro, você vai ter os bons exemplos também para serem utilizados por outras indústrias ou por outras empresas da mesma indústria, mas é dali que você também vai ter os maiores impactos. Então, ter isso bem trabalhado, eu diria que é fundamental para a gente ter esse futuro ambicioso que a gente tem até 2050. Né? Então, sensacional. E você falou um ponto que é criação de valor futuro com impacto positivo, né? Uhum. Que eu acho que esse nexo é quando você consegue ter o CEO na agenda. Exatamente. É aí que você consegue essa equação. Então, tem uma pesquisa nossa, que chama CEO Outlook Pulse, que mostra que ainda você tem 75% dos CEOs acreditam que o ESG ainda é uma alavanca para destravar crescimento nos próximos anos. Né? Deixa eu te perguntar outra coisa. Bom, eu comentei aqui, te agradeci de novo em nome aqui de toda a liderança da UI. Vocês são um dos parceiros chaves na UI House, né? Como é que você acredita que parcerias multissetoriais, como essa que a UI pretende articular na casa, trazer vários setores, até porque, Luciano, a gente acredita que hoje existe um overlap de ação multissetorial que pode ser eliminado, diluindo o custo e, claro, acelerando a escala, mas como é que você acredita que essas parcerias multissetoriais podem impulsionar soluções de baixo carbono em escala? As parcerias, eu acho que elas são fundamentais para isso. Porque muito do que se podia ser feito dentro de casa ou dentro da sua própria indústria ou do seu próprio ativo, eu acho que as empresas buscaram, desenvolveram, evoluíram nesse sentido e acho que está muito bem elaborado nos dias de hoje. Mas onde que é a próxima fronteira que eu acho que tem muito valor? Eu tenho alguns exemplos até aqui para dar para vocês. É quando a empresa trabalha com a cadeia à frente, ou seja, com seus clientes, ou a cadeia atrás com seus fornecedores, né? E aqui eu tenho dois exemplos interessantes. Então, por exemplo, a gente acabou de desenvolver uma tecnologia para reciclagem daquelas embalagens multimateriais, naquela embalagem do leite longa-vida que a gente tem dentro de casa, né? Ali, basicamente, é papel, a embalagem de papel, com plástico na tampinha, e por dentro tem uma folha de alumínio, que é o que conserva o alimento e a bebida ali dentro, né? Mas era uma embalagem complexa de você reciclar, justamente porque você tem que separar os três materiais e até então não existia uma tecnologia para se fazer isso. Então, nós nos associamos com um cliente, com a Tetra Pak, né, que é um cliente nosso, e em conjunto desenvolvemos uma tecnologia para fazer a reciclagem dessas embalagens. E conseguimos desenvolver uma tecnologia que nós implementamos há 2 anos atrás, ela está em ramp-up de operação dentro da CBA, mas que tornou possível a reciclagem dessas embalagens que até então não tinha nenhuma tecnologia que se podia fazer, né? Então, nós até patenteamos essa tecnologia e hoje tem uma solução. É uma solução que a gente, de novo, está em ramp-up testando ali, mas que a gente pretende, obviamente, trazer isso para o mercado como um todo. Esse é um exemplo, mas eu diria que exemplos como esse de uma parceria multissetorial, porque é um cliente nosso que, claro, ele compra alumínio, mas ele atua em outro setor, tá certo? Você desenvolvendo em conjunto uma solução que acabou criando um benefício para toda essa cadeia, né? E um outro exemplo que eu gosto de dar também, a gente tem vários resíduos ou rejeitos dentro da nossa operação, e como eu falei, nós conseguimos ao longo do tempo, dentro de casa, encontrar um destino para esses resíduos, mas ainda tem alguns resíduos ali que não se encontrou. Vou dar exemplo que a gente tem uma barragem de resíduos da alumina, né, que é do processo produtivo de alumina, em que ela é rica em metais, por exemplo, ou ela também pode ser utilizada para a produção de cimento ou de materiais similares a cimento, em que ali tem um potencial de tecnologia no futuro, de você desenvolver parcerias com outros setores para que eles utilizem o que para nós hoje é um resíduo e é um custo, é algo que pode ser uma matéria-prima para outra indústria, né? Então, acho que são dois exemplos interessantes, né? Talvez um mais para fornecedores, outro mais para clientes, em que exemplificam claramente como é a importância de você desenvolver essas parcerias, né? A gente, ou pelo menos no nosso caso aqui de alumínio, a gente entende que a gente só vai conseguir atingir aqueles objetivos que eu comentei lá até 2030 nosso e eventualmente uma ambição até 2050
se a gente desenvolver essas parcerias com outros setores ou com outras empresas, porque sozinho a gente não vai conseguir fazer da maneira como a gente quer. Por isso que a gente tem incentivado muito essas parcerias e, claro, buscado também exemplos de outros setores ou de outras tecnologias para trazer isso para dentro de casa, porque é um benefício para todos, né? Então, acho que exemplos como esse são muito importantes, mas, de novo, é fundamental a gente ter essa colaboração ou coparticipação de vários setores na mesma solução, né? É interessante. Dos dois exemplos que você deu, você trouxe a economia circular, Exato. que eu acho que é uma das chaves para a gente conseguir descarbonizar, trazendo mais inovação. Né? Porque eu acho que, não sei se você concorda comigo, eu acredito que sim, mas agendas robustas e bem implementadas de sustentabilidade, elas acabam trazendo muito mais inovação para dentro da empresa, né? Exatamente. Mas falando um pouco de liderança e de transição até, Luciano, vocês representam o ODS 13, né, no programa de liderança com o impacto do Pacto Global da ONU. Como é que você vê o papel dos CEOs industriais aqui do Brasil na agenda climática global? Então, o Brasil é um país, claro, nós somos abençoados com, vamos dizer, toda essa natureza que a gente tem aqui, mas também com os minerais que a gente tem aqui no país e com, vamos dizer, o nosso meio ambiente que nos proporcionou gerar energia renovável, eu diria que em quantidade abundante e com um custo competitivo, né? Então, hoje a gente tem um país que, de fato, é um potencial hub de produção, seja de indústrias eletrointensivas, como é o caso do alumínio, mas também de outras indústrias que, por algum motivo, têm uma demanda de energia ou mesmo dos recursos naturais que a gente tem no país, né? Então, acho que isso é um ponto bastante importante de enfatizar. No caso específico nosso aqui da CBA, e talvez na tua pergunta, né, a função dos CEOs, talvez a gente possa mostrar aqui no Brasil como que você consegue fazer entrega de valor ou criação de valor, crescimento junto com uma redução do impacto ou a maneira mais sustentável de você fazer negócio. Então, claro, o país nos oferece essa possibilidade, mas eu acho que a responsabilidade que nós temos, eu como representante do ODS 13, que a gente tem, é de como é que a gente consegue transformar o nosso negócio ou o dia a dia do nosso negócio em uma referência em como se fazer negócio, né? Então, hoje, no caso específico da CBA, como eu falei, a gente está integrado em toda a cadeia, e o fato da gente estar integrado em toda a cadeia, a gente consegue controlar muito melhor o impacto que a gente tem em cada uma das etapas da cadeia, e com isso também ter um produto, oferecer um produto lá na ponta, com todo um tracking do impacto que você tem desse produto, desde o início, né, desde a bauxita até o produto final. Nós produzimos o nosso produto com energia 100% renovável, gerado dentro de casa, né? Nós temos uma integração para a geração de energia que no passado era 100% hidrelétrica. Hoje a gente já tem um mix entre hidrelétrica e eólicas. A gente fez alguns projetos de eólicas no passado, finalizamos recentemente também, mais 2 outros acordos. Mas de qualquer forma é isso, quer dizer, a gente está conseguindo mostrar aqui no Brasil, e eu dei o exemplo da CBA, mas eu diria que a gente tem vários outros exemplos de outras indústrias aqui no Brasil, de que você consegue gerar valor, você consegue gerar crescimento, você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo em que você tem uma operação, um impacto ambiental reduzido, ou pelo menos com formas de você reduzir esse impacto ambiental de uma maneira sustentável, e junto com isso, e também outro ponto que a gente fala muito na CBA, com uma ambição ainda maior de, ao longo do tempo, você ir reduzindo ainda mais essa pegada e você reduzindo ainda mais esse impacto do teu negócio, né? Quer dizer, Luciano, então quer dizer, é possível equilibrar a parte econômica, o crescimento econômico com descarbonização, né? Sem dúvida. Que eu acho que é o que a gente deve ver muito daqui para frente. São projetos que financeiramente geram capital para as empresas e, como efeito colateral, cada vez mais eles têm menor impacto socioambiental. A gente tateou um pouco de inovação, alumínio verde e competitividade. Né? O Brasil, eu falo que é um celeiro de soluções verdes, né? Essa é a verdade. Vocês têm meta de expandir a reciclagem e reduzir ainda mais as emissões na etapa da eletrólise. Você pode dar uma palhinha depois do que é a eletrólise. Quais inovações tecnológicas ou parcerias você acredita que vão ser decisivas nessa jornada aqui? Legal. Bom, um primeiro ponto, a indústria eletrointensiva, como é o caso do alumínio, ela tem um primeiro desafio, que é você mudar a matriz energética da indústria para uma matriz mais renovável, e aí com base nisso você reduz a pegada de carbono de toda a indústria. Não é o caso da CBA, como eu falei, a CBA, como ela já é 100%, o nosso alumínio é 100% produzido com energia renovável,
a gente já tem uma pegada de carbono mais baixa do que a indústria, mas a indústria de alumínio ainda tem um desafio grande de se descarbonizar através da mudança da matriz energética. E a gente enxerga isso acontecendo no mundo, ou seja, vários dos nossos concorrentes ao redor do mundo buscando gerar mais energia renovável ou comprar energia renovável, né, garantindo a energia renovável, de maneira a reduzir a pegada de carbono para o futuro. Então, acho que esse é um primeiro desafio que a indústria tem, que eu acho que ele é importante na nossa indústria, que é eletrointensiva, mas eu diria que também é importante para outras indústrias, ou seja, é o mundo se conscientizar da necessidade, da importância de você ter mais energia renovável e passar a consumir mais energia renovável e menos energia vinda de combustíveis fósseis, né? O segundo ponto, e aí vale mais especificamente para aquelas eletrointensivas, é como que você desenvolve parcerias ou desenvolve projetos de inovação para reduzir ou para melhorar a eficiência energética do seu processo e reduzir o seu consumo de energia. Então, parte do que nós temos como nosso caminho está ligado a isso, ou seja, é nós desenvolvermos tecnologias ou projetos ou processos, melhorias de processos que vão fazer com que a gente reduza o nosso consumo de energia e melhore a eficiência energética do que nós temos hoje em mãos. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. E o segundo ponto, você tateou um pouco nisso, também como é que você consegue buscar formas mais eficientes de usar os ativos que você tem ou de reduzir o impacto desse seu ativo. No nosso caso do alumínio, a reciclagem entra dessa forma. Claro, temos uma vantagem na indústria do alumínio, que é a sucata, ela entra no mesmo processo produtivo que você tem de alumínio primário, ou seja, só para mostrar um pouco, exemplificar pelo processo produtivo, então a gente tem da bauxita, transforma a bauxita em alumina, a alumina você transforma na eletrólise, na fase de eletrólise, em alumínio líquido, que é basicamente você colocar a alumina junto com produtos de carbono e muita energia elétrica para reduzir tudo aquilo ao alumínio líquido e CO2. Então, tudo que você tem na alumina vira alumínio líquido ou CO2. É a fase mais intensa de energia. Que é a fase mais intensa de energia e a fase que gera também bastante emissão. E depois, na fundição, que é a etapa seguinte, você pega o alumínio líquido e transforma ele em algum produto. Nessa etapa que você transforma o alumínio líquido em produto, você consegue colocar a sucata sem ter que fazer novos investimentos, ou você tem que fazer, ou seja, o que eu quero dizer é que a sucata no alumínio, ela não necessita de um investimento específico para você produzir um produto através da sucata. Você simplesmente mistura a sucata com o alumínio líquido e gera um produto no final. Então, o mercado também está mudando e indo nessa direção. E no caso da CBA também, a nossa trajetória que a gente tem de descarbonização, e o que eu acho que é interessante, até no caso da CBA, nós já somos um produtor de alumínio de baixo carbono. Nossa pegada de carbono na casa de 2,7, 2,8 toneladas de CO2 para cada tonelada de alumínio produzido. Para ser um alumínio verde, um alumínio de baixo carbono, tem que ser abaixo de 4. Então, a gente está bem abaixo do que seria o limite mínimo. Qual que é a média mundial de emissão? Então, a média mundial está na casa de entre 11 e 12, mas os produtores com térmicas a carvão estão na casa de 16 a 18, acima de 15. Então, você vê que a diferença é muito grande. Mas mesmo já tendo uma baixa pegada de carbono, nós nos colocamos desafios para o futuro até 2030 de reduzir em até 40% essa emissão. Ou seja, já temos uma emissão baixa, o nosso target vai de 2019 até 2030, tá? Então nós nos colocamos essa meta lá em 2019, né? Hoje nós já reduzimos em 33%, então dos 40% que lá em 2019 nós nos colocamos como meta, nós já chegamos a 33% até o ano passado. E claro, pretendemos chegar aos 40% ou mais até 2030. E é o que a gente enxerga em muitos agentes da cadeia, ou seja, as empresas buscando soluções como essa, e mesmo aquelas que já têm um claro diferencial competitivo, que é o caso da CBA nas emissões, mas por que a gente faz isso? Primeiro, obviamente, é que a gente pretende ter um ativo com menor impacto ou com menores emissões no futuro, mas mais do que isso, a gente enxerga que os nossos concorrentes e que o mercado todo vai fazer a mesma coisa. Então, para a gente garantir que a gente mantenha esse diferencial competitivo, e eu já estou largando à frente de muitos dos meus concorrentes, eu continuo investindo, eu continuo buscando soluções para fazer isso acontecer. De novo, só para enfatizar, como é que a gente vai fazer isso? Tecnologia, então investindo em tecnologias que reduzem, melhoram a eficiência energética, reduzem o nosso consumo de energia, outras tecnologias que reduzem o impacto ambiental das nossas operações e reciclagem. E a reciclagem não necessariamente investindo em novas tecnologias para você processar o material, mas você investir em mais capacidade para você conseguir utilizar mais reciclagem no teu processo produtivo. Sensacional, Luciano. E como o mercado de carbono, que você comentou antes, e a valorização da sociobiodiversidade,
podem gerar novos modelos de negócio para a indústria brasileira do alumínio? Eu acho que assim, o mercado de carbono ele é fundamental para o futuro, vamos dizer, da sociedade. Por quê? Ele coloca um preço, ou ele coloca ali uma referência de valor, dependendo do impacto ambiental que a sua operação tem, ou das emissões que a sua operação tem. Então, eu acho que é bastante importante a gente ter um mercado de carbono mundial. Ainda não temos, a gente tem esforços isolados, né? A Europa está na frente com o CBAM, que entra já a partir de janeiro de 2026, né? A partir de agora. O Brasil está também, eu diria que entre os primeiros ali, já com uma discussão de um mercado de carbono sendo colocado em pauta ali no Congresso para se discutir. Mas eu diria que ele é fundamental. E por que ele é fundamental e como é que isso cria um fator de diferenciação? Hoje, a gente vende os produtos com diversas pegadas de carbono no mundo, no caso do alumínio especificamente, pelo mesmo preço. Ou seja, não tem uma diferenciação de preço. Não tem um premium price. Não tem um premium price por você ter um alumínio de baixo carbono. O que sim já existe hoje é uma preferência pela compra do alumínio de baixo carbono, o que nos dá uma vantagem pelo fato de nós termos esse alumínio de baixo carbono. E até é interessante que no momento atual a gente está vendo isso se concretizar na prática. O que eu quero dizer com isso? Com a questão das tarifas nos Estados Unidos, é natural que, pelo menos nesse curto prazo, você tem uma porta fechada nos Estados Unidos, né? Então, aqueles que exportavam para os Estados Unidos têm uma tarifa de 50%. Não é só o Brasil que tem uma tarifa de 50% para os Estados Unidos. O alumínio, especificamente, de qualquer lugar do mundo, tem uma tarifa de 50%. Então, você teve uma redução do consumo americano, que passou a ou consumir o próprio estoque na cadeia, ou consumir mais sucata, que a sucata é isenta da tarifa, tá? Mas o fato é, os Estados Unidos, nesse momento, e a gente acredita que é temporário isso, estão comprando menos alumínio, significa dizer que nos mercados em que a gente atua, Europa, América Latina principalmente, você tem uma competição maior, ou seja, mais volume de alumínio sendo ofertado nesses mercados, justamente porque você tem um grande mercado que é o americano, que nesse momento ele está mais fechado. Nesse momento, é natural que você tenha uma competição maior e isso impacta, é natural que impacte os preços, né? Mas no nosso caso, como a gente tem um produto de baixo carbono, a gente, primeiro, não tem uma dificuldade de vender, outros concorrentes nossos com alumínio de alto carbono têm uma dificuldade maior de vender e nós não temos, nesse momento, que abrir mão tanto de prêmio quanto os nossos concorrentes de alto carbono têm que abrir mão de prêmio. Então, a gente está vendo nesse momento isso se concretizar e a gente enxerga isso acontecendo no mercado. De novo, não existe hoje uma diferenciação em termos de prêmios, né, por um alumínio de baixo carbono, mas por essa dinâmica de mercado que eu acabei de comentar, indiretamente você tem essa diferenciação. Então, o que nos deixa em vantagem. Porém, aí voltando para a pergunta, ter o mercado de carbono ele é importante para você ter isso que está acontecendo, talvez de maneira temporária no mercado agora, por uma questão conjuntural, para que ela aconteça de uma maneira estrutural em todo o mundo. Ou seja, se você tiver um mercado de carbono bem estruturado em vários países do mundo, quem for vender um produto naquele país vai ter que se adequar às regras e eventualmente vai ter que pagar as tarifas de carbono ou as tarifas de emissão. E com isso você cria essa diferenciação entre aqueles que fazem um produto mais sustentável dos que não fazem um produto tão sustentável. E isso cria um incentivo para que as empresas passem a incentivar ainda mais os seus programas de redução de carbono ou de redução do impacto ambiental. Então, acho que, de certa maneira, o mercado de carbono ele necessariamente vai incentivar esse tipo de coisa, não só aqui no Brasil, acho que a gente espera que isso aconteça aqui no Brasil, mas em outros países do mundo, e aí, de certa maneira, você cria essa diferenciação que eu acho que ela é bastante importante para o futuro. Né? Sim, né? E o mercado de carbono ele tem essa função, de fato, de forçar, de alguma forma, que as empresas façam uma opção pelo produto sustentável, né? E cada vez mais tem iniciativas, como a First Movers Coalition, por exemplo, da qual vocês fazem parte e o UI faz parte, que é um conceito interessante, quer dizer, você tem quase que um clube de compras que garante ali um percentual do que é comprado seja de baixo carbono nos setores mais intensivos, né? Exato. E eu acho que a COP30, Luciano, eu vejo como uma oportunidade do Brasil reorganizar um pouco a narrativa, de combinar todos esses fatores importantes que a gente tem, os ativos, uma matriz mais limpa do G20, o que faz com que a gente consiga produzir já baixo carbono, né, uma oferta de capital natural incrível, um grid integrado, enfim. Se você pudesse escolher um resultado prático da COP30, qual seria esse resultado? Talvez eu vou falar em dois. Eu vou falar um que é específico, que talvez é o que a gente realmente gostaria, mas um que é mais genérico, que eu sempre falo que eu acho que ele é bastante importante. Primeiro, o genérico é que a COP ela é muito importante.
tendo participado de algumas COPs, assim, e a CBA participou de várias ao longo dos últimos anos, o que a gente enxerga é uma evolução. Então, toda vez que a gente vai para uma nova COP, você sente uma evolução. Claro, os assuntos que são discutidos ali naquela pauta, naquela COP, mas todos os desenvolvimentos que são colocados após a COP até a próxima COP. E os compromissos, enfim, tudo isso que... Então, o que a gente enxerga ao longo dos últimos anos é uma evolução muito grande. Então, um primeiro resultado, que eu acho que ele é natural de vir, porque ele já vem das outras COPs, é da gente continuar evoluindo nessas temáticas. É claro que cada COP tem um tema específico, ou tem uma negociação específica ali, mas de qualquer forma, ver essa evolução, ou ver esses passos acontecendo, já é positivo e algo esperado, é algo que a gente deveria incentivar para que seja cada vez maior esse crescimento ao longo das COP. Mas voltando para a sua pergunta, o que seria no caso específico nosso aqui um desejo, e isso vale especificamente para o alumínio, mas eu acho que deveria se pensar em outros materiais também, ou metais, a gente gostaria de ver o alumínio colocado como um mineral estratégico. E, claro, a gente sabe que tem outros minerais estratégicos. Quando a gente pensa na transição energética, que é o futuro do mundo, onde você vai ter mais veículos elétricos, você vai ter uma matriz energética mais de energia renovável, uma maior eletrificação em geral do mundo, que é você ter outras soluções que usam mais energia elétrica. Os data centers, que com a inteligência artificial vão demandar mais capacidade de computação, e isso vai gerar também uma necessidade de consumo maior de energia. Como é que a gente consegue transformar alguns minerais que são importantes para essa transição energética em minerais críticos, para que eles também sejam uma pauta mais, vamos dizer, relevante de cada país, de maneira, e no caso específico do Brasil, a gente é rico em bauxita, então nós temos um dos maiores depósitos de bauxita do mundo, mas também somos ricos em outros minerais que hoje são considerados estratégicos, de maneira que a gente consiga incentivar uma maior produção desses metais no país. Então, acho que o benefício principal é se a gente conseguir colocar a bauxita como esse mineral estratégico e a gente conseguir, junto com outros metais, incentivar o investimento na cadeia, e aí em qualquer etapa da cadeia, pode ser na produção de bauxita, pode ser na produção de alumina ou na produção de alumínio, de fato, eu acho que isso vai ser positivo e talvez um dos grandes desejos que a gente tem para essa próxima COP. É interessante porque aqui você já deixa uma missão para nós, UI, né? Um dos objetivos para nós da COP, Luciano, é escutar os clientes para entender o seguinte: se as nossas soluções precisam de um redesenho, de uma adaptação para atender os próximos desafios. Esse é um tema que, sem dúvida nenhuma, a gente pode trabalhar junto porque ele é fundamental. Né? A gente entender isso e conseguir dar escala nisso, ele vai ajudar não só o Brasil, mas vai ajudar todas as outras nações interessadas na parte de mineral. E a gente sabe que essa é uma COP de implementação, né? Uma COP muito focada no que está acontecendo, no hands-on, né? Ou como até o Dan Yoship falou outro dia, on the ground. Então eu vejo que vocês lá na casa, sem dúvida nenhuma, vão ter muito conteúdo para trazer. Né? Aliás, aproveito aqui para agradecer porque o alumínio todo usado na UI House, ele é um alumínio cedido pela CBA e é um exemplo prático de como as coisas acontecem ali. Tenho certeza que todo mundo que passar vai conseguir capturar sem muita explicação como é que você faz isso na prática, né? E a casa é um bom exemplo de como é que você pode ter uma construção sustentável, né? Com vários materiais usados na casa que são sustentáveis, né? De baixo carbono. Até o cimento, né, da Votorantim de Cimentos, feito com cogeração de semente de açaí, né, o que é um exemplo grande de como escalar a bioeconomia também. Exato. Luciano, já partindo para o fim aqui, qual mensagem que você deixa para os líderes empresariais que ainda enxergam sustentabilidade como custo e não como algo estratégico para alavancar negócio? Então, acho que o exemplo que a gente tem dado na CBA, nós somos hoje uma empresa pública, né? Nós fizemos o IPO em 2021, o que fez com que as nossas ações fossem muito mais visíveis desde então, né? A gente está tentando dar o exemplo de como é que você consegue aliar essa geração de valor com uma redução do impacto ou com um impacto mais sustentável, como ela é possível. E por que a gente faz isso? Quer dizer, porque a gente realmente acredita, e especialmente no nosso setor isso é importante, de que essa é a única maneira de você fazer negócio no futuro. Talvez, no curto prazo, para alguns setores ou para muitos setores, você ainda tenha essa visão de que é só custo, ou que isso não tem um benefício. E pode até ser que seja. Eu particularmente não acredito, até porque
a gente enxerga em algumas cadeias, interessante do alumínio, só fazendo um parênteses, é que ele está presente na cadeia toda, né? Desde de embalagens, produtos de consumo, panela de alumínio ou as embalagens feitas de alumínio, até construção civil, portas e janelas, transportes, ônibus, caminhões e veículos. Então, quando você olha o mercado de alumínio, ele é basicamente um reflexo do que é a economia. E aí vários desses setores que hoje demandam alumínio nos cobram essa maneira de ser, ou seja, nos cobram todo um tracking desse meu produto. Então a gente tem um produto que chama Alenium, né, nosso selo de um produto de baixo carbono, em que o nosso cliente consegue ter todo um tracking do impacto ambiental desse produto ao longo da cadeia produtiva. Mas por que a gente tem isso? Porque alguns dos clientes, então vou dar um exemplo de alguns setores que hoje já demandam bastante isso. O setor de cosméticos, por exemplo, é um que demanda bastante. O setor de veículos também é um setor que demanda bastante. E produtos de consumo em geral, porque você tem a parcela da população ali fazendo essa demanda. Então, na nossa visão, voltando para a pergunta, é que essa é a licença que a gente tem para operar no futuro. A gente já acha que hoje em dia é um diferencial competitivo, porque tem algumas cadeias que especificamente exigem não só um produto de baixo carbono, mas um produto com maior conteúdo reciclado e mais do que isso, como é que você faz negócio, como é que você impacta a sua cadeia. E a gente acredita que daqui a alguns anos não vai ser só um setor, um segmento ou um cliente que vai estar demandando isso. Todo mundo vai demandar isso. Por quê? Porque a sociedade vai demandar isso, de certa maneira. Então, o que a gente pretende aqui é servir de referência para essas outras indústrias ou para esses empresários que têm esse pensamento e talvez um convite para ele repensar a maneira de fazer negócio, porque, como eu falei, daqui a algum tempo não vai ter outra forma de fazer. Até entendo que a gente teve, eu diria que um movimento mais forte da sustentabilidade por conta da pandemia ou durante a pandemia ou logo após e deu uma reduzida, mas isso é um movimento natural de qualquer revolução, em que você não tem um caminho que é uma linha reta, você tem um caminho que ele é tortuoso, mas é uma crescente que é o que a gente enxerga acontecendo nessa indústria. Então, é natural isso acontecer, mas, de novo, para o futuro, não tem outra forma de fazer negócio do que essa, e lá na frente, o que hoje é um diferencial competitivo, que eu diria que ainda você não consegue cobrar por isso, como eu falei, um prêmio verde ou um prêmio por você ter um produto de baixo carbono, vai ser uma realidade no futuro. E quem não se preparar para essa realidade certamente vai ficar para trás. Eu acho que é um pouco essa mensagem que eu acho que é importante todo mundo se atentar, porque quem está na frente ou quem está na vanguarda nessas soluções, claramente já tem um diferencial hoje que vai se tornar um diferencial muito maior no futuro. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente entra numa fase pragmática da agenda. Vai ter, é que nem um voo de longa distância. Pode ter turbulência, mas o destino está setado. Exatamente. Luciano, muito obrigado pela presença aqui. É uma honra ter você conosco. E esse foi o nosso segundo episódio da série do UI Podcast para a COP30. E uma honra aqui escutar você, compartilhar toda essa expertise. E a gente se vê em alguns dias lá em Belém. É um grande prazer, Ricardo. Obrigado. Nos vemos em Belém.